Aula é sobre regras e propriedades da potenciação e da radiciação. Lembrando então um pouco o que é a potenciação que nós vimos no final da videoaula 4 da semana passada. A potenciação ela é um produto de fatores iguais. Vamos dar nomes aqui aos elementos que formam a potência, né? Esse aqui, o número de cima, a gente chama de expoente, e esse número aqui de baixo a gente chama de base. Então, é o produto, a multiplicação de fatores. Quem são esses fatores? A base, o número que está na base. Então, eu vou multiplicar a base quantas vezes está sendo pedido no expoente, por ela mesma, né? Então, aqui no caso, o nosso 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Lembrando, não vamos confundir lá com a tabuada, que seria 3 mais 3, né? Para dar 3 vezes 2, para dar 6. Então, aqui no nosso caso, dá 9. A mesma coisa, o 5 ao cubo. Então, nós vamos multiplicar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Bom, mas o que vocês têm que dominar realmente para a gente chegar lá no tópico 7, na unidade 7 do nosso livro 1, e saber tudo sobre função exponencial, função logarítmica? As propriedades da potenciação, tá? Então, a nossa primeira propriedade nos diz o quê? Que todo número elevado a zero é igual a 1. Não tem erro, gente. Eu olhei no expoente, tem zero, é 1. Não importa o número que esteja na base. Sempre vai dar 1, seja qual for o número que estiver na base. Bom, outra propriedade que não tem erro é que toda potência de base zero é igual a zero. Olhei lá. Vi que a base é zero. É a mesma coisa que eu multiplicar zero por ele mesmo 100 vezes aqui. 0 vezes 0 vezes 0. O que vai dar? Zero. Então, independente de quem seja o expoente, pode ser qualquer número real, gente. Sempre o resultado vai dar zero. Outra coisa que também é bem tranquila é quando eu identifico que a base é 1. Então, pensem comigo na tabuada do 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Pode ser 1 milhão de vezes, gente, aqui, ó. Sempre vai dar 1. Ou seja, qualquer que seja o expoente real ali, o resultado sempre vai ser 1. Propriedade 4. Produto de potências é a potência do produto das bases. Mas o que eu tenho que identificar? Que os expoentes aqui são iguais, gente. Ó, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, o que a gente faz? Vamos ver no exemplo aqui. Eu posso colocar eles como um produto e elevar aquele expoente comum. Então, o que nós temos aqui? 2 vezes 3, 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que é 36. Quando eu tenho uma potência de uma potência, o que quer dizer? Que eu tenho uma potência elevada a um expoente, ó. O que eu tenho que fazer? Multiplicar os expoentes. Eu digo, multiplico de dentro e o de fora, né? E quando eu tenho aqui, ó, duas ou mais potências dentro aqui, formando um produto, eu vou elevar cada uma delas ao expoente de fora, ó. Então, eu conservo a base e multiplico o expoente dela vezes o de fora, conservo a base e multiplico o expoente dela vezes o de fora. Vamos ver um exemplo. Aqui. Então, agora eu tenho bases diferentes, expoentes diferentes ali dentro. Eu vou elevar cada um deles ao expoente de fora. Ó, o 3, o expoente dele, vezes o expoente de fora. Então, nós vamos ficar com 2 na 12, vezes 3 na 8. Bom, não tenho o que fazer, gente, aqui, ó. Bases diferentes, eu não tenho muita coisa para fazer, eu só tenho que resolver. Bom, eu achei um número aqui bem grande, vai dar em torno de uns 26 milhões e alguma coisa. Bom, quem quiser fazer na calculadora depois, mas o importante é a gente dominar essa parte aqui da propriedade. Propriedade 6, então, eu tenho um produto de potências de mesma base agora. Então, a propriedade 3 que eu tinha lá era um produto de potências de bases diferentes, mas que tinha o mesmo expoente. Agora eu tenho a mesma base. O que eu faço quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base? A gente soma os expoentes. Vamos lá, por exemplo, então, olha aqui, ó. Duas potências com a mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, eu vou ficar com 2 na 7, que se não me engano é 128, se não me engano, mas confiram aí pra mim.
Também pode acontecer de eu ter uma divisão de potências da mesma base. Aqui, então, o produto, eu somo os expoentes. E quando eu tenho uma divisão, o que acontece? Eu vou diminuir os expoentes. Sempre lembrando a regra de sinais. Então, na hora que vocês fizerem a lista lá, não se enganem, cuidado que vai ter algumas pegadinhas, vamos dizer assim, tá? Então, a divisão de potências de mesma base, o que vai acontecer? Eu vou conservar a base e diminuir os expoentes. Como eu falei também lá na videoaula da semana passada, não vai aparecer assim 2 pontinhos, né, gente? Muito difícil, a não ser que seja, como eu disse para vocês, algumas questões do Colégio Tiradentes, assim, que tem algumas expressões numéricas para vocês fazerem. Mas vai aparecer no Enem para vocês assim, dessa forma, em forma de fração, a mesma coisa, ó. O que eu identifiquei? Que é uma divisão de potências de mesma base. Então, a gente conserva a base e diminui os expoentes. Então, aqui eu vou ficar com 5 ao quadrado, que é... Bom, esse aqui não precisa de calculadora. É 25. Muito bem. Bom, vamos para a propriedade 8. Então, nós temos potência de expoente negativo. O que a gente faz quando eu identifico uma potência com expoente negativo? Quer dizer que ela está invertida, vamos dizer assim. Tá? Eu vou inverter, claro, se fosse uma fração, se eu tivesse um outro número aqui embaixo desse A, esse número seria o numerador e o A seria o denominador. Aqui, como só tem uma potência inteira, a gente representa com 1 ali em cima, tá? Então, vamos ver aqui no exemplo, eu tenho 5 que é inteiro, lembrando, quando o número é inteiro tem 1 embaixo, né? Então, o que a gente faz? A gente inverte a base e tira o sinal de menos do expoente. Então, eleva 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, e 5 ao cubo, 125, como a gente já tinha visto lá no exemplo. Aqui também, né, claro, ele generaliza colocando o expoente aqui embaixo, porque o 1 sendo base elevado a qualquer expoente sempre vai dar 1, tá? Propriedade 9 é a potência de base 10, faltou o 10 aqui no nosso... No cabeçalho da propriedade. Bom, o que a gente faz com a potência de base 10? Quando eu tenho um número positivo no expoente, beleza, vou colocar o número 1 e acrescentar o número de zeros quanto for o número que tiver no expoente. Pura e simplesmente. Então, aqui 6 zeros, esse aqui é o nosso número 1 milhão, que eu queria ter na minha conta, mas não tenho. Bom, continuando, piadinhas à parte. Quando eu tenho um número negativo, vai acontecer a mesma coisa, só que ao contrário. Como assim, professora? Mesma coisa, só que ao contrário. Eu vou acrescentar 6 zeros. Está certo? 6 zeros e o 1 no final. Vai ser ao contrário. Então, quando o expoente é positivo aqui, é o 1 e os 6 zeros. E quando o expoente é negativo, são 6 zeros, aqui no nosso caso 6, né? O número de zeros que está sendo pedido no expoente e depois o 1. Só que não esqueçam, a vírgula vai no primeiro zero. É como se corresse para o lado esquerdo, que a gente diz, né, a vírgula. Então, a gente usa bastante essa potência aqui de base 10 lá nas notações científicas da física e da química também, né? Propriedade 10. Isso nós vimos na última aula, tá, gente? Então, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, o numerador vai ser elevado ao expoente e o denominador também vai ser elevado ao expoente. Lembrando que o denominador nunca pode ser zero, porque eu não tenho divisão por zero. Vamos ver aqui no exemplo. 2 terços elevado à quinta potência vai ser 2 elevado à quinta sobre 3 elevado à quinta. 2 elevado à quinta, 32. Opa, 32. E 3 elevado à quinta vai dar 1.400 e alguma coisa, eu acho. Bom, vamos ver aqui. Já que a professora errou o 32 ali, não vamos errar o 3 na 5, né? 3 elevado a 5, 243. Muito bem. Continuando. Acabando. Tá acabando por quê? Porque a propriedade 11 e 12 é pra gente meio que deixar certinho o que nós vimos na aula passada. Eu só passei na folha pra vocês, porque eu sabia que vinha a propriedade agora. Bonitinho esses slides também. Eu vou deixar aí no ambiente para vocês, no tópico. Então, quando eu tenho uma potência, o expoente dela é par, termina em 0, 2, 4, 6, 8, o resultado sempre é positivo, independente do sinal da base. Então, gente, ó, lembrando,
2 ao quadrado, ó, identifiquei que o expoente é par, não tenho que me preocupar com o sinal do resultado, sempre vai ser positivo. Eu só tenho que me preocupar com o resultado mesmo. Então, 2 ao quadrado, 4. A mesma coisa, expoente par, o resultado vai ser positivo. 2 ao quadrado, 4. Sempre positivo. Agora, quando o expoente for ímpar, né, 1, 3, 5, 7 ou 9, o resultado vai ter o sinal da base. Então, se eu tenho um expoente ímpar aqui, ó, o resultado, o sinal da base é positivo, então, resultado positivo. 2 ao cubo, 8. E aqui de novo, ó, o expoente é ímpar, o resultado vai ter o sinal da base, então vai ser menos 2 ao cubo, 8, tá? Bom, e potência de expoente fracionário nós vamos ver no próximo vídeo, porque ela também vai nos trazer a parte da radiciação. Beleza? Bons estudos!